Legislativa, e para mim é uma satisfação muito grande estar aqui ao lado, fazendo essa dobradinha com o Giga, uma pessoa que fez um trabalho belíssimo como prefeito e está tendo a oportunidade pela primeira vez a Mata Norte ter um deputado federal de verdade, que tenha compromisso não só com Vicência, mas com toda a Mata Norte. Então aqui agradecer também a Juan a confiança de nos apoiar aqui, de abrir as portas de Lagoa de Itaenga, e pode ter certeza, Juan, você vai ter um deputado estadual presente e um deputado federal para ajudar na sua caminhada daqui a 2 anos. Quem sabe da importância, quem tem um sonho, a vontade de ser vereador, de ter um padrinho, uma pessoa que possa ajudar a construir tudo isso aí. Conto com o Beto e conto com o Giga. Olha, a gente tem que destacar que o professor Juan, né, que faz parte do projeto aí educacional Dom Juan, ele tem se mostrado uma figura jovem que tem olhado para o nosso município com um olhar além da educação, né? Ele outro dia trouxe aqui o Giga, né, Nunes, e eu fiquei surpreso, né, com a desenvoltura do nosso professor Juan. Hoje ele traz também Beto Acioli, né, pelo que a gente tem de notícias, né, é um nome forte na nossa política. E como se deu essa sua ligação com o professor Juan? Foi através do Giga. Giga foi que a gente está fazendo algumas dobradinhas aí pelo estado, e a gente procurando pessoas, como você falou, do bem, diferente, não aquelas pessoas já viciadas na política, né? Essa já é a minha 4ª eleição de deputado estadual, e eu disse, eu quero montar um time com qualidade, não quantidade. Teve um encontro, vi sinceridade, como você falou, vi potencialidade de crescimento e de levar o nosso nome, e tenho certeza que eu não teria uma pessoa melhor para estar me representando aqui em Lagoa de Itaenga, como você acabou de falar, um jovem, uma pessoa que não se envolveu ainda, não colocou o nome dele à disposição em nenhum momento para disputar uma eleição, mas entende política, sabe o que é certo, sabe o que é correto, e é pessoas assim que a gente procura no estado, porque eu digo sempre, política é coisa boa, o que é ruim na política são os maus políticos, mas a cada 2 anos aí tem a oportunidade de mudar isso. Então eu digo aquelas pessoas que estão nos escutando, as decepções, as mágoas que tem com a política, com as traições, com as decepções, não pode fazer com que a gente não participe da política, porque tudo depende e passa por ela. Então, os maus políticos querem isso, porque alguém vai sair de casa e vai escolher pela gente. Então, quando a gente vê que não tem ninguém que nos represente, tem que colocar o nome de expulsão. E é isso que Juan está pensando aí, está um pouco distante ainda, né, que daqui a 2 anos ainda eleição municipais, mas tem essa possibilidade. E quando eu vi nisso, me interessou muito construir, fazer essa parceria com ele, porque é pessoas do bem que tem que trazer para a política, que a política, quando é feita com seriedade, transforma a vida das pessoas. Na sua ficha, nós temos ali também, afirmando que você foi deputado aqui para Pernambuco. Como é que foi a sua trajetória ali como deputado? Acho que foi muito boa, né? Porque eu digo sempre, a reeleição é o julgamento. Então, quando você aumenta a votação, né? Ontem mesmo eu vim de Caetés e estava numa reunião lá e a pessoa que me representa, e ele contando a minha trajetória. Primeira eleição que eu tive em Caetés, eu tive 90 votos. Na passada, na segunda, eu fui para 700 e agora isso vai passar de 1000, porque a gente continua trabalhando, mesmo sem mandato, a gente teve presente nas comunidades. O grande erro e que eu invejo alguns políticos é isso, acaba a eleição, some e só aparece depois de 4 anos, e não está os 4 anos presentes. Então, com cabeça erguida, tenho andado todo o estado, desde o Exu até o litoral, a gente tem base política. Eu digo hoje que a gente montou um time bem mais forte até de quando eu estava no mandato, porque eu passei esses 3 anos andando. Eu me lembro muito bem, Júlio, quando eu cheguei na Assembleia, a gente recebeu um relatório do secretário de Saúde que o câncer de mama que matava mais mulheres em Pernambuco. E eu não sou da área médica, mas eu disse, saúde não se brinca e não se espera. O que é que a gente pode fazer? Não é papel de deputado, mas com saúde eu acho que todo mundo tem que fazer sua contribuição, se puder ajudar. Então criamos o Expresso Mamografia, um caminhão que rodou o estado de Pernambuco todo, que a gente fez mais de 50 mil mamografias, porque só tem uma forma de combater o câncer de mama. É todas as mulheres acima de 50 anos fazer todo ano o seu a prevenção. E você vê, para conseguir no SUS, não consegue, e no particular nem todo mundo tem condições de tirar 200, 300 reais para fazer. E a gente fez isso.
né? E permanecemos fazendo. Então, essa forma de fazer política, é fazer o bem, ajudar. Não venho de famílias tradicionais da política, faço política porque gosto, porque acredito na transformação e a gente vê na ponta chegar. E como vim agora do Sertão, passei 10 dias viajando, comecei lá no Exu, Petrolina, Frande, fui descendo. Ontem finalizei em Moreno, chegando no Agreste, e a gente vê realmente o que a gente fez, né? Pessoas que realmente a política mudou a vida das pessoas. É por isso que eu estou de novo colocando meu nome à disposição do povo pernambucano para continuar o que a gente deu início. Infelizmente, pelo sistema eleitoral não permitiu a nossa volta para o mandato, mas não foi por falta de voto, né? Teve gente, você tem ideia, com 16 mil votos se elegeu, teve quase 30 e fiquei de fora. Então hoje não, eu escolhi o partido certo, como eu já falei, o Podemos está bem montado, o Podemos faz aí, não tenho dúvida nenhuma, de 7 a 8 deputados estaduais, e se Deus quiser, for vontade de primeiro do nosso Deus e do povo pernambucano, vai ter Beto Acioli novo na Assembleia Legislativa para estar defendendo todos os pernambucanos e aquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho e nossa trajetória. Eu queria também que o professor Juan partilhasse só um pouco do seu pensamento em relação a essas duas figuras que hoje estão aqui, né, trazido por você, professor Juan. O Giga Nunes, que já foi inclusive prefeito de Vicência, né, e também aqui o Beto Acioli, vereador, deputado que foi também atuante em Pernambuco. Fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde a todos, ouvintes da Itengue FM, boa tarde, Júlio, boa tarde a todos que estão aqui, Beto Acioli, Giga Nunes. É muito bom estar aqui com vocês, trazendo nossos amigos Beto Acioli e Giga Nunes. Eu acredito que político tem que estar presente. Quando a gente manda uma mensagem, muitas vezes a população precisa e muitas vezes o político só responde na época da eleição. E durante os 4 anos não mandou uma mensagem, não está presente. Então eu escolho hoje para nos representar Giga Nunes e Beto Acioli porque eles estão presentes. Conheci Giga ano passado através de uma mensagem que eu mandei para ele e rapidinho, no mesmo dia, questão de minutos, Giga respondeu a mensagem e eu pensei que eles que iam vir aqui, pensei que ele não vinha, pensei que nem liga para mim, Juan, já estou na Grande, cadê você? Então, Giga já veio aqui várias vezes e trouxe já projetos, conversando, isso aqui para ajudar. Conheci Beto através de Giga e vi também que Beto é uma pessoa presente. Assim que eu mando mensagem para Beto, Beto responde. Então, é sinal que a gente quer pessoas próximas. Não é pessoas que venham aqui como deputado apenas em época de eleição, mas pessoas que estão juntos e acreditam na política, mas acreditam na questão social, acreditam na educação, na saúde, e eles têm projetos muito bons. Eu nem escolhi uma pessoa que eu não pesquisasse antes. Eu pesquisei a vida deles, eu busquei ver os projetos deles e vi que eles estão aqui também para ajudar e com certeza, chegando na vitória, eles ajudar muito mais a nossa cidade e muito mais a nossa região. O Juan, e os dois aqui teceram muito bem, né, comentários relacionados à sua pessoa como um jovem batalhador que busca seu lugar, né, no campo da educação, no campo da família, e de fato você aí está bem visto para com os convidados de hoje. Claro que com certeza eles não estariam aqui comigo se não acreditassem no meu projeto, se não acreditassem no que eu estou buscando, e já lancei para eles a minha pretensão, mas o principal de tudo não é buscar futuramente ser candidato a vereador, mas sim ajudar a população. E através deles a gente tem conseguido ajudar ainda mais aqui na cidade. O Dom Juan tem feito um projeto incrível, a gente já deu bolsas de estudos, a gente já, esse ano, na Páscoa, doamos mais de 50 cestas básicas à população da nossa cidade, e eu acho que com certeza vocês não viram a gente entregando nenhuma cesta básica e fazendo filmagens, porque a gente quer chegar na população com muita humildade, com carinho, porque sabem que eles precisam, mas não dá essa exposição.
Então, a gente está aqui para ajudar, né? Então, estou aqui de maneira mais humilde possível, pedindo a vocês esse carinho com nossos candidatos, e é isso. Quando falamos de Juan, mas tem uma figura conhecida também que faz parte aí da família de Juan, é bastante conhecido na área da saúde, né? Quem não conhece O, um I e um O, né? Como é conhecido em todo o município. Então, Juan é de origem, né, ali da família do Ió, né? Tá aqui também ele presente, acompanhando o filho, né? Acompanhando a filha também aqui, a Raniele, que é professora, né? A esposa de Juan, né? A primeira dama, né, Juan? É a primeira dama. E o menino, o garotinho, Tá bem. o Ravi, né? Isso. Pronto. Ô Giga, e o Beto falou aqui dessa dobradinha de você e ele. Então você para federal e ele para estadual, né? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. É um prazer, uma alegria estar aqui ao lado de vocês aqui de Lagoa de Itaenga mais uma vez, ao lado de Juan, ao lado de Beto, discutindo o futuro não só de Lagoa de Itaenga, da Mata Norte e de todo o Pernambuco. Como já dito aqui por Beto, Juan é um cara nota 10, é um cara excepcional, é um talento que ainda não foi testado nas urnas, mas é testado pelos cidadãos de Lagoa de Itaenga, e isso é o mais importante. Na minha trajetória política, quando eu fui candidato a prefeito pela primeira vez na cidade de Vicência, eu não era da política tradicional, eu não tinha vereadores de mandato, não tinha prefeitos, ex-prefeitos, mas a gente tinha gente de bem, a gente tinha o povo ao nosso lado, pessoas feito Juan. E dali surgiu um projeto político e a mudança na cidade de Vicência. Então isso que aconteceu em Vicência pode acontecer aqui em Lagoa de Itaenga com Juan, com outras lideranças de outras cidades, e eu acredito bastante no trabalho de Juan, no trabalho de Beto Acioli, que a gente está aqui hoje na rádio, eu apresentando. Beto é um parceiro, é um amigo de vida, eu conheço o Beto já faz aproximadamente uns 10 anos. Quando eu fui prefeito de Vicência, Beto era deputado estadual de mandato, e desde aquele período Beto já ajudava a Vicência. Beto mandou equipamentos de raio-x, mandou recursos para adquirir ambulâncias e foi um grande parceiro de minha gestão. E digo mais e vou além, e é o mais importante, e Juan e Beto falou também. O político, ele não trabalha e não deve trabalhar e nem está ali dando uma cara só no mandato. Ele tem uma vida, as pessoas precisam também, independente de estar com mandato ou não. E Beto, mesmo sem mandato, mas usando a sua amizade, o poder de articulação que ele tem, mesmo sem mandato, Beto ainda conseguiu R$1 milhão para a cidade de Vicência, para que toda a população ali mais necessitada, que necessitava fazer ali seus exames de prevenção e de saúde, fizesse exames em nossa cidade e diversas outras ações. Então, Beto é um cara realmente que com mandato, sem mandato, é um cara que está sempre disposto a ajudar a população, a ajudar quem mais precisa. E eu estou aqui nessa batalha, nessa jornada. Agradeço demais a todas as pessoas, não só aqui de Lagoa, em nome de Juan, mas das outras cidades da Mata Norte que estão abraçando o nosso projeto. Feito o Beto disse, estamos no Podemos, que é um partido que está forte, que está estruturado, que vai fazer de 7 a 8 estaduais e de 3 a 4 federais. E muito bom, a gente está se aproximando dessa reta final, faltando pouco mais de 4 meses das eleições, e chegamos inteiramente vivos para essa disputa, com expectativa de vitória e de fazer o bem, porque mais precisa. E, Giga, para muitos, eu tenho a certeza que esse foi o pensamento, que o seu projeto, como o lançamento da sua pré-candidatura a deputado federal, seria um projeto fogo de palha, mas há poucos meses das eleições você continua firme, né? Exatamente. Há muita gente por aí, e da política tradicional principalmente, gosta de criar barreiras para novas ideias, novas lideranças e novos políticos. Foi assim em Vicência. Quando eu fui pré-candidato a prefeito, o pessoal dizia logo, você tem 5, 10 milhões para ser candidato a prefeito, você tem quantos prefeitos do seu lado? Então se criam barreiras, mecanismos para evitar o surgimento de novas lideranças. E foi assim na pré-candidatura do deputado federal também. Mas você tem 10, tem 20 prefeitos, tem quantos milhões para gastar? Mas a gente vai contra isso, minha gente, e a população está mostrando isso. E eu faço um desafio a qualquer um de vocês aqui. Vai ser eleito e vai ter deputado federal em Pernambuco, sem apoio de nenhum prefeito, e vai ser eleito. A política tradicional mudou, as pessoas estão vendo a personalidade, estão vendo as ideias, as redes sociais estão aproximando cada vez mais o cidadão, o eleitor da figura pública, do candidato.
Claro que tem um cabo eleitoral bom, um prefeito bom que trabalha, é importante sim, mas isso não é tudo. Nem o prefeito é tudo, nem dinheiro é tudo. O que basta é ter ideia, é ter gente de bem e que a sua mensagem consiga ser reproduzida ao máximo para quem mais precisa. Então, realmente, de início, o pessoal pensava, não, mas Giga é candidato para deixar o nome quente em Vicência, para ser prefeito de Timbaúba, para ser prefeito de Machado. Não tem nada a ver. A gente é pré-candidato para representar Mata Norte. O recado foi muito bem dado, o recado está sendo bem aceito. E não está só na Mata Norte, a gente está expandindo para o Agreste, está entrando no Sertão. Então eu sou muito grato a todo mundo que vem abraçando essa ideia, esse projeto que está em ascensão. E quanto mais cresce é que vai aparecer gente para bater. Mas a gente está pronto. Né? Quanto mais beto, mais a gente está pronto para crescer. Eu sou prova viva disso. Eu fui eleito deputado estadual sem apoio de prefeito nenhum no estado de Pernambuco. E quando eu comecei essa caminhada com o Giga, eu escutava também isso. E eu estava no sertão, lá em Carnaúbeira da Penha, inclusive Lela mandou um abraço para você não pôde comparecer. E eles, Beto, até aqui já chegou o nome de Giga. Então, assim, no início, como você falou, o povo achou que era uma brincadeira, mas desde quando a gente começou essa parceria, e aí eu tinha certeza, né, que Giga ia ter esses frutos. Inclusive, pegando pesquisa, liderando em cidades que não tem feito nenhum, e Giga está em primeiro lugar em algumas pesquisas aqui em algumas cidades da Mata Norte. Isso porque fruto do seu trabalho como prefeito de Vicência. Então, ele falou bem, hoje a gente tem essa facilidade, principalmente ele, que gosta muito de redes sociais, que as pessoas querem um representante, e eu que eu escuto muito. Poxa, eu queria ter um prefeito aqui na minha cidade como o Giga foi para Vicência. Então, a Mata Norte hoje pode ter, pela primeira vez, uma pessoa que vive a Mata Norte de verdade, que conhece os problemas. Porque não adianta chegar e ser eleito. Tem que conhecer o problema de cada cidade para quando estiver lá poder resolvê-los. Por isso é que eu e Giga, a gente anda mesmo. Ontem eu fiz 6 cidades em um dia só. Porque a gente vai lá, a gente conhece da ponta, vê o que aquela cidade precisa para quando for eleito destinar as emendas e os recursos para poder fazer um bom mandato. E um bom mandato se faz escutando e andando e vendo as necessidades de cada um. Então, por isso que o nome de Giga hoje é consolidado em todas as postas aí, todo mundo do partido e do modo geral. Giga está disputando essa vaga assim, não é uma coisa que não era uma aventura para muitos que pensavam. Eu tinha certeza que não era, até porque eu conheci o trabalho, a seriedade de Vicência, e como ele falou, quando disputou a prefeitura, ninguém acreditava. Como também ninguém acreditava que um vereador de Camaragibe podia se tornar deputado estadual. Mas eu confiava no meu trabalho, as pessoas que conhecia, que multiplicam. Hoje é muito fácil. Tenho certeza que o próprio Juan, ele tem um amigo em Recife, um amigo em Jaboatão. Hoje a rede social, o cara me manda mensagem. E pela descrença, com muitos que tiveram oportunidade de ter um mandato e não fizeram as entregas e decepção à população, as pessoas têm que entregar o voto a outra pessoa. Né? É como aquele ditado, errar é humano, permanecer é burrice. E tenho certeza que a Mata Norte vai dar essa votação maciça, Giga, porque você teve história, teve trabalho, e só basta relembrar a reeleição. Foi 12 mil votos a 1.000 votos, a maior surra, e foi a maior votação proporcional de prefeito, foi a reeleição de Giga. Então isso mostrou o trabalho. Não tem coisa melhor do que a urna fala. Então, quando o cara aumenta, né, a votação e faz uma consolidação, como ele foi em Vicência, conseguiu fazer o seu sucessor, que às vezes você sabe que não é fácil, é porque tem trabalho prestado. Então a população está observando isso, e por isso que Giga cada vez mais, cada pesquisa que a gente pega, o nome de Giga cresce, e tenho certeza que vai dar certo, Giga. Você vai ser deputado federal, você vai ter essa oportunidade de honrar, e não tenho dúvida, você lá, você sabe fazer as entregas como você fez com o prefeito, vai fazer para todo Pernambuco agora. Vicência para Camaragibe é um pouco distante. Como é que se deu essa ligação de você com o Giga? Foi através do atual presidente da Câmara hoje, né, Fabinho, que é eleitor de Betacioli, e ele chegou e disse, rapaz, vou pedir uma coisa que já pedi, os deputados que sempre foram votados, Vicência nunca fez, que era colocar uma emenda para colocar um raio-x na cidade. Né, a cidade de mais de 12 anos não tinha um raio-x, e eu, na hora, como eu disse a você, com saúde não se brinca, não tinha voto nenhum, nunca ter sido votado em Vicência. Né, e a gente pegou e colocou a emenda para o raio-x. Naquela época, Fabinho, que hoje é o presidente da Câmara, tinha tido 120 votos, era um suplente de vereador, com 120 votos. E eu dei atenção, quando chegou a eleição minha, ele retribuiu, e hoje ele foi crescendo, essa parceria está até hoje, e hoje ele é o presidente da Câmara. Então,
basta dizer que quando se trabalha, a gente tem exemplos, como eu acabei de dar o exemplo de Caetés, de 90 fui para 700, de 120, Fabinho hoje foi para quase 1.000 votos. Então é trabalhando é que a gente consegue ter resultados. Foi daí que eu vi que também a minha preocupação, que a gente sabe que às vezes a gente destina uma emenda e o prefeito não executa, e Giga executou, e entregou o raio-x, e foi lá, eu fiz até por questão de ética, no dia não fui nem para entrega, porque ele tinha outro deputado na época que era parceiro dele, e eu não fiz ali pelo voto, eu fiz pelo gesto mesmo, de poder ajudar, por que não ajudar? Quantas pessoas foram beneficiadas? E até hoje está lá, e depois aí foi surgindo, botei para articulando mais 50 casas populares para Vicência, e aí foi várias coisas que ele foi fazendo, e hoje, até hoje, o nosso nome lá está enraizado em Vicência. E aproveitar e mandar um abraço aí, que eu acho que ele está nos escutando, o Fabinho, que hoje é o atual presidente da Câmara de Vicência, que está nos apoiando e que lidera esse processo todo nosso lá em Vicência, e foi daí que conheceu essa parceria de Beto com Vicência e com Giga, porque eu vi que era um prefeito diferenciado. E você, Beto, tem acompanhado de perto a realidade aqui dos municípios da região da Mata Norte, né? A sua carência na área de saúde, educação, segurança pública? Realmente, a saúde eu acho que é geral no estado todo, né? A gente vê, mais que governador tente, mais que prefeito tente, é uma coisa que todo mundo tem que dar, não. Essa briga tem que ser de todos, não adianta só criticar e reclamar. Eu vejo muitos isso, a pessoa falar e criticar. Foi o gesto que eu falei, quando eu vi o que é que a gente vê, Outubro Rosa, o cara bota só o lacinho, mas o que é que faz para combater o câncer de mama? Tem que ir na ponta. Foi quando detectei, inventei e criei o Expresso Mamografia, né, que salvou diversas vidas e relatos que a gente recebe até hoje. Então, cada um tem que fazer sua parte. O que a gente vê muito na política é aquelas politicagens, é só a gente reclamando, criticando, e tu faz o que para tentar fazer diferente? Então, como, não sei, por não vir de nenhum na minha família político, foi quando eu decidi disputar uma eleição de vereador, quando eu vi que naquele momento ninguém me representava, porque é o que Giga fala, só chega de 4 em 4 anos, cada eleição some. Então fui ser vereador, na primeira eleição já fui eleito o terceiro mais votado, depois me reelegi, fui para deputado, da mesma forma como o Giga aí, vai ser candidato a deputado para quê? Não tem prefeito me apoiando, e quando abriu fui mais votado do meu partido, na época era o Solidariedade, fui eleito deputado estadual, e agora, junto do Podemos, né, como o Giga bem falou, eu acho que pode anotar esse nome aí, Marcelo Gouveia, que com certeza são grandes políticos aí do estado de Pernambuco. Quando as urnas brilham, o povo vai ter surpresa com o Podemos. É um partido que vai crescer muito, né? Marcelo, que teve a competência de também fazer o sucessor de Paudalho, foi presidente da MUP, então a gente é um time, na verdade, né? Beto sozinho não faz nada, Giga não faz nada sozinho. Na vida ninguém faz nada sozinho, né? Tem que ter um time e tem que estar tudo coeso. Então hoje o partido está unido, uma coisa que muito me impressionou foi quando a gente foi fazer o ato de fechamento de chapa, Giga. Você que já foi prefeito, já montou diversas chapas também, desde vereador, desde deputado, sempre tinha alguém satisfeito, tinha alguém incomodado, e ali está todo mundo feliz, porque foi tudo construindo e escutando as pessoas. Esse foi o dom que Marcelo teve, isso que me conquistou, de poder estar lutando e trazendo pessoas também para o Podemos, né? Quando o Giga também estava na dúvida, e aí vou para onde? Venha para o Podemos, porque aqui eu vi a diferença. Eu já tenho uma experiência, essa, como eu disse, é a minha 4ª eleição de deputado, né? Diferente, uma eleição municipal para eleição estadual, disputei 4 municipais e agora é minha 4ª a nível estado. Então a gente tem essa percepção. Eu vi em Marcelo, que realmente é um líder nato, né, que gosta de fazer política 24 horas, e diferente de muitos que só chega naquele momento, o eleitoreiro ali, enrola, mente para um bocado para pegar o cara e depois deixar. Não, e Marcelo deu condições, né, da gente realmente estar chegando forte para poder voltar a eu ser deputado estadual, e Giga ter essa primeira oportunidade de ser deputado federal. E tenho certeza, e digo aqui todos que estão escutando, vale a pena dar esse voto de confiança. E digo o desafio, quando eu conheci Juan, eu disse: Juan, me dê uma oportunidade. Eu nunca fui votado em Lagoa de Itaenga, vai ser a primeira vez que eu vou ter um voto em Lagoa de Itaenga, e eu só quero uma oportunidade. Se daqui a 4 anos você não vê trabalho de libertação em Lagoa de Itaenga, nunca mais você vota em mim. Eu sou muito novo, tenho muita trajetória pela frente, se Deus quiser, muitas eleições, e eu quero uma oportunidade. Toda cidade que eu tive uma oportunidade, na outra eleição eu aumentei minha votação. Na primeira eleição, o próprio Vicência aqui, eu tive 200 votos na primeira eleição. Na passada foi quase 1.000 votos, e agora eu passo de 1.000 folgado, porque a gente trabalhou, como o Giga falou, mesmo com mandato ou sem mandato, para fazer o bem, a gente não precisa de mandato.
para fazer política, para fazer entrega, a gente precisa ter o quê? Comprometimento, responsabilidade e firmar compromisso e cumprir, que é difícil hoje encontrar na política. Então, por isso que quando o Giga me apresentou a Juan, de cara eu vi que ele estava preocupado com sua comunidade, estava preocupado, como ele bem falou aqui, não queria nem pensar em eleição de vereador e de nada, ele queria fazer, ajudar quem precisa. Então isso me comoveu, eu disse, não, é uma pessoa do bem, é pessoas assim que a gente tem que trazer para a política. Que eu volto a dizer, política é coisa boa, a política transforma a vida das pessoas. O que é ruim são os maus políticos. Beto Acioli, aí no seu comentário, encheu muito a bola do Marcelo Gouveia, né, que foi prefeito de Paudalho, assumiu ou ainda está ali na Associação Municipalista de Pernambuco. A sua visão nesses dois cargos que o ex-prefeito de Paudalho assumiu? Vai com muita maestria, né? Primeiro, é o que eu digo, a reeleição e julgamento, foi reeleito folgado. Depois ainda fez a sucessora, que é Paulinha, hoje que é prefeita de Paudalho. Conseguiu sua reeleição na MUP. Então, isso já diz quem é o político. E eu vou mais além, né? Eu estou convivendo de perto com o Marcelo e pode ter certeza, Marcelo tem muito futuro, tem muitos cargos ainda altos que vai ocupar em Pernambuco, não tenho dúvida disso. Vai ser um dos deputados mais votados nessa eleição, deputado federal, e vai ter muita coisa ainda. Vocês vão escutar muito falar de Marcelo Gouveia, porque, como eu disse, ele é preparado, ele gosta, sabe fazer e não está fazendo política por politicagem, ele faz política por amor, por entrega, por satisfação. Isso a gente vê quando a gente conversa com ele. Então é política assim que a gente tem que se aproximar. E por isso que eu fui um dos primeiros, né? Até, vai ter sequência de deputado de mandato, rapaz, não interessa. O Marcelo me conquistou e eu vou estar com o Marcelo. Onde ele for, eu estou ao lado dele. O governador que ele apoiar, o senador que ele apoiar, onde ele estiver, Beto Acioli vai estar junto, porque eu vi que é uma pessoa séria, competente e uma pessoa que monta time, e é difícil isso na política. As pessoas usam as pessoas para se promover, e Marcelo, pelo contrário, ele dá a mão para ajudar quem é time, e isso é difícil. Hoje é o meu 5º partido que eu estou participando, que eu estou entrando, né? Já passei de alguns partidos e tem muitas decepções. E com o Marcelo eu tenho convicção, e foi quando eu disse a Giga, pode vir, Giga, que você não vai se arrepender, e eu tenho certeza, a Giga vai falar, que eu acho que ele não se arrependeu. O que Marcelo falou, ele cumpriu, principalmente na montagem de partido, que isso é muito, os grandes erros que acontecem muito aí dos grandes líderes políticos é isso. De última hora, empurrar, né, como a gente chama de goela abaixo, né, uma pessoa, e ele, tudo que foi colocando no partido, foi conversando, foi construindo. Foi assim também quando eu disputei a prefeitura de Camaragibe, a gente elegeu 3 vereadores com a votação mais baixa que tinha, porque a gente ia conversando e botava todo mundo de igual para ter uma disputa sadia. Não adianta chegar com diversas montagens de chapa, pega um vereador mais votado, de última hora empurra ali e destrói uma chapa de vereador, e de deputado é a mesma coisa. E Marcelo construiu com a gente, perguntando o que é que você acha disso, o que é que acha daquilo, e conseguiu, como eu disse a você, fazer um partido que vai sair muito forte, vai ser o partido proporcionalmente que vai crescer mais em Pernambuco, não tenho dúvida disso, isso é fato. O Podemos é o partido que mais cresceu já agora na janela, e que vai sair das eleições bem mais fortalecido. Hoje o partido, quando o Marcelo assumiu, tinha 0 deputado estadual e 0 deputado federal, e vai sair com 7 a 8 estaduais e 3 a 4 federais. Quem aqui em Pernambuco conseguiu montar um grupo tão forte disso? Então, Marcelo é só gratidão e realmente feliz de estar poder ao lado dele. E também, logicamente, não poderia de registrar também Ricardo Teobaldo, que faz parte também da montagem do partido, junto com o Marcelo, que foi prefeito aqui de Limoeiro, que já teve diversos mandatos, tanto estadual como federal, que vai voltar a ser deputado federal também. Estou na torcida grande, né, que dê certo aí ser. E eu vou ter 3 amigos deputados federais, Marcelo Gouveia, Ricardo Teobaldo e Giga, que vai conseguir ajudar as minhas cidades também, através também das emendas federais, emenda de bancada, para a gente poder fazer um mandato muito melhor do que foi o primeiro, né? Com mais experiência, aprendendo mais os atalhos, que é isso que a experiência ajuda. Então, eu estou muito vivendo, acho que, dos melhores momentos na minha carreira política, e ao lado de pessoas do bem, de verdade, que são sinceras, e não aquelas pessoas que usam as pessoas. Eu quero aproveitar, Juan, você sendo um formador de opinião, né? O que anseia ali os seus amigos, né? Você que está sempre em sala de aula, o que anseia mais essas pessoas, né, que estudam,
o que eles mais querem que o político realmente esteja à frente para buscar as melhorias para a população nos seus mais diversos segmentos? Veja só, Faça uma pergunta para os dois, viu? Vamos botar Certo. logo os dois aí numa saia justa. primeiro, eu acho que em relação à juventude e à educação, que é onde eu estou mais envolvido, eles precisam de oportunidades para mostrar o seu talento, mostrar o seu trabalho. E muitas vezes, por exemplo, quando a gente estava na pandemia, 2020, eu vi as pessoas reclamando com muita dificuldade na área do Enem, e eu estudei bastante para conseguir trazer esse pré-Enem para a nossa cidade, para que eles tivessem oportunidades. E hoje, se tem uma certa dificuldade para conseguir ônibus para a Federal, é porque tem muitos alunos da Federal. E isso é fruto do nosso trabalho, né? Então, os jovens, eles precisam mais de oportunidades, a educação precisa estar mais estruturada. E eu pergunto a vocês, quais serão os projetos, você chegando lá, para a juventude e para a educação? Já vou emendar no que você falou, mano. Quando a pessoa acaba, né, o segundo grau, vai entrar numa faculdade, é oportunidade, é uma luta desigual, principalmente aquelas pessoas mais humildes que não têm condições de se capacitar, participar de um concurso, de se preparar para poder passar até num vestibular e depois ter uma profissionalização. E é oportunidade. Quando a pessoa pede o primeiro emprego, que é a grande dificuldade dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho, pede seu currículo e vai ganhar, a pessoa contrata o que tem melhor, quem está mais preparado, quem tem mais curso de especialização. E é o que eu digo sempre, é o que o eleitor tem que fazer, tá? Quando o empresário vai contratar uma pessoa, ele contrata o melhor, quem se preparou melhor, quem tem melhores notas, quem já trabalhou com mais experiência. No dia que o eleitor fizer isso, aí vai ter também bons políticos. O problema é que a pessoa vota em qualquer um e não analisa o que aquele político já fez. Eu acho que na vida, né, não só na política, a pessoa tem que ter passado ou presente, porque aí vai ter um futuro. Mas quem nunca teve nada no presente e nunca teve nada no passado, não tem o presente e nunca teve o passado, como é que vai construir o futuro? É só com conversas. Então tem que ter ações reais. Então, quando a gente viu o que Juan já proporcionava, a gente tem condições de ampliar isso, abranger mais esse leque, porque eu acho que a educação é tudo, e qualificação principalmente, os jovens, para tirar aí das coisas erradas. A gente vê as pessoas até tentam, aí vai um mês, 2 meses, não consegue uma oportunidade e desvia para o caminho errado. Então a gente tem que dar condições, né, de ampliar isso aí. Foi nosso compromisso primeiro com o Juan, foi esse, né? Através de emendas parlamentares, como ele disse, ele não tem condições de dar bolsas para diversas pessoas, mas com as emendas parlamentares ele consegue ampliar e fazer esse curso gratuito para ampliar e abranger mais jovens aí a entrar no mercado de trabalho. E os cidadãos e as pessoas precisam fazer é colocar quem tem boas ideias, feito Juan, para ocupar espaços na política, porque a política é que move o mundo. Teve um tempo que não era político, eu sou servidor da Justiça Federal e acompanhava de fora a política. E eu não tinha a dimensão do quanto a política realmente é capaz de transformar a realidade das pessoas. Muita gente tem esse discurso, eu não gosto de política, política não presta, política é tudo safado, política é tudo bandido. Se você que é de bem, que tem uma boa ideia, se achar isso tudo e se afastar, é o que todo mundo de ruim quer, é isso. É que você que tem uma boa ideia se afaste da política. Mas não, pelo contrário, entre na política, e foi isso que Juan fez, e eu admiro o Juan por conta disso. Se tem um cara que hoje que entende a educação, que vive a educação mais do que eu e do que Beto, é Juan. Juan toma conta de criança, de adolescente e agora até do ensino superior também. Então Juan está na base da educação até o fim. Então um cara desse, que está cuidando disso tudo, sem ter mandato, sem ter uma estrutura política, se um cara desse tem um apoio político, consegue mandato, voa. Voa não só Juan, voa educação, voa o futuro de Lagoa, de Pernambuco e do Brasil. Falta oportunidade para as ideias. O que tem que acabar é essa história do mandato, da política, virar comércio. Os mandatos estão sendo comprados, crime organizado está entrando na política. Tem que, minha gente, mudar essa mentalidade. As pessoas têm que abraçar as ideias a gente tem, projetos interessantes. Vou dar um exemplo, claro e vivo disso. Está aí exposto, muita gente da Mata Norte já sabe. Estava no PAC desde 2023, a possibilidade de duplicar, que é a 408, de Carpina até Timbaúba, se estendendo mais até a divisa da Paraíba. Estava dormindo no PAC, parado.
ninguém metia o dedo. A gente foi lá, mesmo sem mandato, mas procurei o senador da República, Fernando Doeire. Ele marcou audiência para mim com o superintendente do DENIT. E ele me disse, Guigo, tem essa previsão mesmo, mas tem que se arrumar 10 milhões para fazer esse projeto, que é para dar o start. Procurei o senador Fernando Doeire de volta. O senador disse, Giga, vamos batalhar. Quando foi agora no final do março, ele disse, Giga, a gente conseguiu os 10 milhões. Publicou o edital, dia 12 de junho, dia dos namorados de Santo Antônio, a gente já vai conhecer a empresa que vai fazer esse projeto, que é um sonho dessa região aqui muito grande. A Mata Norte cresceu muito depois que duplicou de Recife para Carpina, na época com Sérgio Guerra. E agora foi dado esse passo para a gente avançar muito mais. E tem que ser com ideia, isso não foi dinheiro, isso não foi comprando ninguém. Tem que se acabar com essa mentalidade, tá entendendo? Essa mente arraigada desse discurso antigo, tá entendendo que é só dinheiro que resolve, não é isso. É uma boa pessoa, num bom lugar, muda e transforma a realidade de uma localidade. Então é para isso que a gente está aqui, eu, Beto, Juan, a gente está para transformar e melhorar a Lagoa de Itaenga, Mata Norte e Pernambuco, com boas ideias, com bons projetos, mas não é ilusão, ninguém aqui está vendendo ilusão, todo mundo aqui já foi testado. Beto já foi deputado estadual e subiu de voto, fez entregas de raio-x, de exames e das mais possíveis. Eu fui testado em Vicência, fui prefeito eleito, 12.000 a 4 na primeira votação, 13.000 a 1.000 na outra, fui reeleito. A gente mudou 85% dos votos válidos, saiu com aprovação de mais de 80%, graças a Deus e à população de Vicência. E a gente fez entrega em tudo. A Guarda Municipal de Vicência ficou outra. Eu tinha um Fiat Uno velho quebrado que se arrastava. A gente botou 5 jipes de Renegade de 0 km. Vicência não tinha nenhuma instituição de combate à fome. A gente fez 3 cozinhas comunitárias em apenas um ano. A gente fez quadras esportivas nos distritos, nas sedes, inaugurou os PSFs. Você imaginar a diária de atuação do poder público, a gente fez em Vicência. Tenho certeza que com o mandato e com o recurso de emendas parlamentares e toda a articulação com o Beto, enfim, com a governadora, com a presidência da República, com o Juan aqui em Lagoa de Itaenga, a gente ainda vai fazer muito mais. Ô Beto, eu acho que 2 pontos que mais têm, de fato, causado transtorno à população aqui da Mata Norte é a questão da distribuição de água da Compesa e também a questão de saúde. Você vê que tudo de saúde só se concentra na região metropolitana, nos hospitais do Recife, né? Será que não já seria a hora do próprio governo também aumentar ali o fluxo, né, dos hospitais regionais, até para desafogar a questão aí só do Recife? Com certeza. Assim, o que a gente observa, né, e diga muito mais propriedade, pode falar, até porque hoje é assessor especial lá da governadora. Primeiro, o que ela fez nesses 4 anos, organizar o que já estava funcionando. Você viu a restauração do jeito que, quando ela assumiu, tudo caído aos pedaços e está fazendo uma grande reforma na restauração. Então, às vezes, o primeiro passo é organizar o que já tem, do que está fazendo ideias de marketing aí, construindo uma coisa para não funcionar. Então, eu acredito que está no projeto da governadora, sim, isso aí já foi conversado, debatido e falado, mas 4 anos é muito pouco tempo, né, para poder organizar o que já não vinha funcionando. Então, eu acho que ela sai, e as pesquisas já dizem isso, a sinalização do crescimento dela, porque a população está vendo as entregas. E eu digo com muita propriedade, até porque eu comecei vindo do sertão, a gente viu as estradas, que antigamente era buraco em tudo que é lugar. Então, ela pegou realmente o Estado numa situação que tinha muita coisa o que fazer. E ela foi primeiro o quê? Organizar o que já não estava funcionando para poder fazer novos investimentos, diferente de fazer coisas para não funcionar. Porque construir, e Giga sabe mais do que isso, que já foi gestor na prefeitura, é a manutenção. Não adianta construir e não ter entrega, né? Eu vejo, eu digo pela minha cidade, Camaragibe, construir um monte de coisa, centro de especialidade, não sei o quê, mas vai lá, não funciona nada. Então não adianta, né? Então, com certeza, primeiro, esse passo está sendo bem feito. Eu acho que ela vai concluir esse mandato dela, botando para rodar o que já estava montado, e nos próximos 4 anos, se assim o povo pernambucano entender, ela vai avançar, vendo, não só aqui, como na parte do Agreste, já começou a fazer a entrega de coisas novas, e eu acho que está no caminho certo, a governadora Raquel Lira. A população itaenguense está ouvindo aí vocês falarem, né, Juan? Juan tem acompanhado também aí o movimento, porque eu falei aqui dessa questão da Compesa principalmente, né? Uma questão que
entra governo, sai governo e quase nada se melhora. Tem muitos bairros aqui da cidade que passam 1 mês, 2 meses, acredite, já teve localidade aqui em Lagoa que passou 1 ano sem água. Eu concordo com você e vou lhe dar um exemplo maior do que esse de Lagoa de Itaenga, que é até da minha Vicência. Vicência é a sede da barragem do Sirigi, é a sede da barragem e abastece diversas cidades ali ao redor e a própria Vicência, e falta água ainda em Vicência. Então a Compesa é sim um problema crônico que vem se arrastando de mandatos e anos e décadas. E ninguém tinha coragem de botar o dedo. Isso. Mas qual é a maior virtude de Raquel? Raquel botou o dedo nessa ferida que você está falando. Ela sabe, é consciente desse atraso e teve a coragem de fazer agora. O que fez foi aprovado pela LEP. Né? Os municípios estão recebendo aí uma cota em cada um dos valores para investir mais em saneamento e abastecimento d'água. E teve a concessão da iniciativa privada, justamente para buscar aprimorar o serviço da Compesa. Então Raquel fez esse gesto que nenhum governador teve coragem de fazer. Então só isso é de se admirar. Aí quem é crítico a essa concessão faz. Mas pode dar errado. Se der errado, os órgãos de controle e fiscalização estão aí, Tribunal de Contas, Ministério Público, é revisto depois. Mas está tentando para que dê certo. Então Raquel tomou iniciativa para melhorar essa questão do abastecimento de água. E a gente tem fé e acredita que melhore. E concordo com você que ainda é ruim e precisa avançar bastante. E estamos todos aqui diligentes nesse sentido. Estamos aqui conversando com Beto Acioli e também com Giga Nunes, né, que representam aqui a política do nosso estado. Eu tenho aqui somente mais 7 minutos, Beto, para vocês dois. Vamos dedicar aí cada um 3 minutinhos, né, para que vocês possam se despedir e passar a sua mensagem final. E eu espero que vocês voltem a esse programa para a gente debater mais assuntos, viu? Com certeza. Primeiro, agradecer o espaço, né? Você, ao convite de Juan, meu amigo Giga, né, que vai por outra agenda ainda, mas fez questão de estar presente aqui. E aí, todos nos que escutam aí na Rádio Itaenga FM, essa oportunidade. Vai chegar o momento, ainda está um pouco distante, né? O momento ainda de falar de eleição, né? Do voto concreto, né? Ainda não é permitido. Mas a gente vai voltar aqui para debater sim, falar. E o que eu vi, deixar esse recado, é pedir essa oportunidade de todos que nos estão escutando, porque como bem Giga falou, não adianta as decepções que alguém já teve com a política de não participar da política, porque senão alguém vai escolher pela gente. Alguém vai sair de casa, vai votar e alguém vai ser eleito. Então, mais decepcionado você esteja, debata, analise, pesquise, veja o exemplo de quem vai pedir emprego, que pede o currículo, que a pessoa vai analisar para contratar o melhor. Analise quem vai ser o seu deputado estadual, quem vai ser o deputado federal, quem são os senadores, quem é o governador que vai ser escolhido. Então, quem tem passado e tem presente pode construir um futuro. Seja quem já teve experiências exitosas em cidades aqui próximas, né, que já foi aprovado, pode ter certeza que vai fazer a mesma coisa lá em Itaenga. Então, eu venho aqui deixar essa mensagem, esse recado e esse agradecimento pelo espaço, para a gente poder ter possibilidade na hora certa, vir voltar aqui e falar mais de política eleitoreira. Hoje aqui a gente falar de projetos, falar um pouco da minha trajetória política, o que eu já fiz para o Pernambuco e o que eu pretendo fazer para o Itaenga, junto com esse amigo Juan, que eu tenho certeza que Itaenga vai falar e escutar muito dessa parceria, Juan, Beto e Giga. Ô Giga, e o Beto falou muito bem aí da figura, né, de Marcelo Gouveia. Também você compartilha com esse mesmo pensamento que ele falou? Eu, antes de filiar e acertar de forma definitiva o partido para onde eu iria ser filiado, tinha uma premissa básica: tinha que ser um partido aliado da base da governadora Raquel Lira. Por que isso? Porque Giga foi o primeiro prefeito da Mata Norte de Pernambuco a apoiar Raquel Lira. Eu apoiei Raquel em 2021 ainda. Raquel nem pré-candidata a ela. Eu até desafio qual é o pré-candidato a deputado federal que tem uma foto usando máscara com Raquel, que era no tempo da pandemia ainda. Eu estava lá com Raquel Lira. A gente apresentou Raquel a Mata Norte através de Vicência. Então tinha esse requisito de ser um partido da base de Raquel Lira. E o Podemos, presidido pelo meu amigo Marcelo Gouveia, é da base de Raquel. E Marcelo é sim um cara muito competente, preparado, estruturou muito bem o partido, dá tanto a Beto quanto a mim totais condições de disputa em níveis pareados, em níveis de conseguir realmente ganhar a eleição. Estou satisfeito com a sua condução, com o Ricardo Teobaldo, os demais companheiros do partido, Miguel, Beto, tanto federais, estaduais. Então é uma chapa bem montada que dá ânimo para a gente. Então estou feliz, estou satisfeito nessa casa
e dizer também da minha alegria de estar aqui ao lado de Beto, ao lado de Juan, que é um cara que eu admiro, toda sua família que vem nos apoiando, que já me recebeu inclusive em sua residência, abriu as portas para a Giga, e tanto para você que abriu as portas para a Giga, quanto para todo mundo aqui de Lagoa e todo mundo de Pernambuco que está abrindo as suas portas para a Giga, pode ter uma certeza de uma coisa: vocês têm o meu compromisso, a minha boa vontade de ajudar e colaborar sempre. É para isso que eu estou aqui, para isso que vocês estão confiando, e vamos embora para frente. Olha, eu quero finalizar esse programa de hoje também colocando para você, Juan, que os dois aqui, se eles conseguirem, Juan, né, a votação, o Beto se eleger, o Giga também se eleger, deputado federal e estadual, você não tem como escapar de não colocar ali o seu pé na política, entrar de cabeça na política municipal como um futuro candidato a vereador, porque eles rasgaram muito bem o verbo positivamente assim em relação a você. Um passo de cada vez. Tudo na minha vida é planejado, organizado. Então a gente vai batalhar, porque Giga me disse algo muito importante, que não é você se colocar como vereador, mas que as pessoas lhe coloquem como candidato. Então a gente quer isso, né? Se um dia tiver oportunidade, com certeza estarei, já estou estudando, pesquisando, conhecendo pessoas e aprendendo muito com Beto, com Giga, com outras figuras políticas também que a gente conversa, para que um dia, se eu tiver oportunidade, eu chegue para fazer o bem à nossa cidade. Mas é um passo de cada vez, conversando com a família também, né? E aos pouquinhos a gente vai vendo essa possibilidade. Pronto, minha gente, chegamos ao final do programa. O Giga tem mais alguma coisa? O último registro que eu não poderia deixar de vir aqui em Lagoa de Itaenga também, deixar um forte abraço ao meu amigo prefeito Dimas. É um cara que me recebe muito bem aqui, tem contato permanente comigo, seja ligação via WhatsApp, presencial, está fazendo uma boa gestão, bem avaliada. Então deixar meu abração ao meu amigo prefeito Dimas. Um abraço também aqui, já que todo mundo deu um abraço, né? Quero abraçar também ela que chegou a ser candidata também a vereadora aqui do nosso município, né? Ela disse, não fale não, mas eu vou falar. É Clarinha, né? Que veio acompanhando o Juan aqui também. Vem aí, Manuel Antônio, na tarde Super Brega. Amanhã eu converso com o vice-prefeito Estênio Ferreira. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM.